Boa noite, irmãos. Boa noite não, né? Boa tarde, né? Estou acostumado a sempre ser o mesmo status quo. O Cristo, quando ele pairou por estas paragens e exemplificou para nós, trouxe-nos ensinamentos que o Ocidente atribui a uma forma de conduta, de vivência e uma filosofia de vida. Nós, arraigados às coisas da matéria, fomos ao longo da história e da jornada cristã atribuindo valores materiais para elas, as instituições, as igrejas, as congregações, as múltiplas formas que o homem tem de trazer, transmitir, multiplicar ideias a partir da principal, a cristã. Visto que o Cristo, propriamente dito, não veio destruir a lei. E a lei que ele estava tratando é a lei de sua época, a Torá. Os 5 obras básicas do judaísmo, em que vão estar lá descrito toda a forma de conduta que o ser, no caso os judeus de sua época, poderiam e exigiam a sua condição social. Nisso ele não fez menção nenhuma e diz, isso eu não estou indo contra. Na verdade, eu vou exemplificar ainda muito mais o que está escrito. Eu não vou acabar com aquilo ali. Aquilo ali não é uma inverdade. Aliás, é tão verdade que eu vou basear-me nela. Então, os sociólogos historiadores, atribuem à nossa sociedade ocidental e chama-a de judaica cristã, justamente por este fenômeno conhecido. Assim sendo, o Cristo e as mensagens que ele coloca vão trazendo para nós, nos evangelhos, algumas dicas de mais ou menos aonde nós nos encontramos neste grande orbe. E nós vamos perceber em alguns relatos de que o Cristo veio e ele atribuiu um exemplo a ele próprio como o semeador que saiu a semear e foi caindo em várias partes. Aqui a gente já começa a ter uma certa noção do que a ideia que o Cristo veio trazer para nós. E para quem ele vem trazer? Ele veio trazer para várias personalidades, para várias pessoas, vários grupos, o entendimento das palavras. E esses grupos as entendiam de várias formas. Atribuímos elas a 3 categorias. Essas 3 categorias, nós vamos encontrar numa passagem em que João Batista, ele não vivia na cidade de Jerusalém. Vamos fazer uma relação com o que a gente tem hoje aqui. As pessoas que trabalham, que têm um final de semana, que pagam os seus impostos, que pagam as suas contas, ganham salário no final do mês. Esse salário é consumido e assim fica este ciclo vicioso até seu findamento existencial. João Batista não queria isso. Isso para mim não serve. Este tipo de meio social não me serve, eu vou me retirar. As características estão descritas lá, os motivos que fizeram João Batista sair. Vivia longe do mundo, vivia longe da sociedade, não cultivava e simplesmente consumia as coisas que a natureza podia dar. Às vezes ele passava 2, 3 dias sem comer nada, porque não encontrou nada que a natureza pudesse lhe dar, e estava tudo certo. E vivia nas margens do Rio Jordão. Vivia a pele de um animal que ele encontrou morto
e sobrou a pele e os ossos, ele pegou aquilo e vestiu aquilo. Está lá descrito esta relação. O que acontece? João Batista, não é um sobrenome Batista, né? Era porque ele batizava, e batizava na água. E aqui a gente traz a Cabalá judaica, que dentro do judaísmo é onde há um estudo sobre as partes místicas da Torá, onde aquilo que é colocado de uma forma muito mais espiritualizada, muito mais refinada, e não aquela coisa exatamente literal da tradição judaica. Então a Cabalá trabalha, na verdade, com esta ideia mais espiritualizada, daquilo que quer dizer no âmbito espiritual. O que significa a água? A água, ela é sempre um líquido na qual está na mesma condição, independente de onde se vire, na horizontal. A horizontalidade das coisas. Ela simboliza a matéria. Aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já percebe que vai acontecer. O líquido, ele vai se manter na horizontal. Temos 3 estágios do líquido: vapor, gelo, líquido na forma sua própria em ambiente normal. E ele tem um fenômeno que nós conseguimos manipular ele de acordo com as nossas necessidades. Inclusive gera eletricidade e tudo mais. João Batista, ele vinha batizar estes na água. Estes iniciados no batismo na água são todos aqueles seres que dominam a matéria. A matéria não as toca. Não faz com que estes seres que dominam a matéria sejam influenciadas por ela. Um lugar muito barulhento e eu me irrito. Ou seja, é uma pessoa que não domine o ambiente em que está, porque a matéria, som, faz com que as sensações sejam extrapoladas a partir do ambiente em que ela está. Calor, sono, frio, fome, dores, qualquer coisa que venha. João Batista vem para estes seres que dominam esta condição humana. E que, aliás, capítulo 9 da Gênesis se encontra quando Abel faz suas primícias e Caim também, onde iriam imolar uma ovelha. E Caim, malandramente, ele pega o filé, a picanha, em vez de colocar para as suas primícias, ele retira e coloca só o pé, o rabo, o pescoço, só as vísceras, e para ele ficou só a parte boa. Capítulo 9, Gênesis. E aí, Abel fez o que era para ser feito. As suas oferendas como tem que ser. E aí, Moisés ali relata que Deus olhou para as de Abel e não olhou para as de Caim. Abel, muito parecido com nós seres humanos, ficou triste. Desculpa, Caim, né? Caim ficou triste, ficou abalado porque as suas premissas não foram atendidas e esqueceu do que fez, de que deixou o melhor para si para comer depois. E aí Deus vem falar com ele. Olha, por que tu tá com o rosto abatido e voltado ao chão? Já não sabe que os teus defeitos os têm e cabe a ti dominá-los? Cabe a ti dominá-los. Ou seja, o mundo, naquele momento, para Caim, oferecia uma premissa a Deus.
E independente da situação que se encontrava, a premissa era de entregar tudo a Deus. Mas ele, deliberadamente, escolhe tirar partes para si. Ali cabia, então, ao olharmos para Abel, o domínio que ele tinha sobre a matéria naquelas circunstâncias e saber que o que precisava ser feito, tem que ser feito. Não importa a vontade. A relação de desejo por aquilo não é relevante. Ali, a matéria não estava dominando Abel, estava dominando Caim. As circunstâncias do mundo, mesmo no ambiente religioso, Moisés já coloca na Torá, no primeiro livro, capítulo 9, justamente muitas das condições em que atualmente nós ainda usamos. Então, realmente, Jesus não veio destruir a lei. Assim sendo, João Batista fazia o quê? João Batista batizava aqueles em que eram como Abel. Aqueles que estavam lá pela simples condição de que o mundo vem e eu consigo dominar os meus impulsos, consigo fazer com que o mundo não me afete e eu precise conseguir transpor as barreiras que o mundo me oferece constantemente. Pois é. Só que aí não para por aí. Porque quando ele fala, eis o homem que está vindo, e ele aponta para Jesus descendo o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o Cristo. E a fala de João Batista, que aqui começa a complicar. Eu, João Batista, batizo na água, mas ele no fogo. E eu não tenho condições de atar as correias do seu pé. Aí, do que será que está falando João Batista? Eu, particularmente, que não domino as coisas da matéria, o mundo me afeta, não sou batizado como João Batista realmente propôs para isso, eu não tenho nem ideia do que o Cristo que batiza no fogo faz ou entende o mundo. Não faço a mínima ideia. Eu não tenho condições, porque para ter condições eu preciso fazer o mínimo, e o mínimo é o que o Batista fez. E os espíritos, os seres humanos que habitam aqui, que conseguem estas façanhas. Para nós é uma façanha. Aí, quando se lê isso, a gente percebe de que o fogo, independente de que tu gire o fogo, ele sempre aponta para o alto, para o céu. E a água sempre na sua horizontalidade, sempre. Mas o fogo sempre vertical. Olhando com mais acurácia os evangelhos, nós vamos vendo os exemplos que o Cristo está trazendo e vendo que ele é mais ou menos o semeador. Vai semear. Outras não vão semear. Outros vão só apenas saber que existe. Outros nem isso. Alguns vão tentar buscar um exemplo crístico sem poder perceber a sua condição humana de seres que ainda habitam o mundo e que o mundo ainda nos afeta. Não podemos deixar de falar de 450 anos antes do Cristo, Sócrates já trazia o mito da caverna, onde é necessário em que nós possamos buscar quem nós somos antes de qualquer ação válida a sua moral. É impossível de um ser humano conceber uma ação real sem saber quem é. A avaliação socrática nos coloca numa posição em que
o ser que sabe quem é, saberá as suas ações. Kant, filósofo racionalista, diz uma frase sobre o ódio, que a gente encontra inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos assim. Uma pessoa com cólera, né, a cólera, no item do Evangelho, a cólera. Uma pessoa colérica é uma pessoa como se estivesse num estado de embriaguez, que depois de um tempo passa e ela vê o resultado daquilo. Alguns aplaudem ou não, mas na grande maioria acontece um fenômeno, por sermos numa sociedade religiosa, um fenômeno de um certo remorso e ver que pesou a mão e começa a fazer avaliações das suas atitudes. Mas é como se tivesse embriagado. A cólera é mais ou menos assim. Esta relação de que Kant nos apresenta e que está no Evangelho é uma relação de que o mundo afetou de tal modo em que este ser ultrapassou um limite e a gente o conhece como um colérico, um raivoso, um transtornado. Porém, quando pegamos o Cristo trazendo isso, o Cristo não dividiu nenhuma das duas categorias, tanto aqueles que eram batizados no fogo, como aqueles que eram batizados na água. O único ser que eu até agora encontrei de que foi batizado no fogo, encontra-se em Atos dos Apóstolos e também no livro Paulo Estevão. Porque esse, quando foi batizado no fogo, inclusive ficou cego, teve que ir a Ananias, lá na porta de Damasco, transformou-se num batismo tradicional judaico, de Saulo para Paulo, né? Mas é o único que eu encontrei que foi batizado no fogo. Todos os demais é uma extrapolação e não tenho como trazer aqui, pode ter sido Pedro quando foi crucificado de cabeça para baixo, pode ser, mas contundentemente o que eu posso trazer é que realmente foi Paulo. Dos demais, aí é a critério de cada um. Agora chegamos num ponto interessante no nosso diálogo, que é o seguinte. E nós? Nós ainda que estamos nas condições de que o ser humano ele muda conforme as condições, nós pouco conhecemos sobre nós mesmos. Aonde está estes que estão e que ouviram do Cristo? Pois é. Nós vamos perceber de que a grande massa é nesta categoria. E aqui a gente consegue perceber a amorosidade, não no nível de amor platônico ou moral, mas de que para os cegos que conduzem cegos, para aquele que não conheceu o Cristo e hoje conhece, já é alguma coisa. Para aquele que tem um impulso e consegue saber e controlar-se, porque ouviu falar de uma atitude diferente, para ele valeu. É válido. O Cristo veio para aqueles também, na sua grande maioria neste orbe, que é possível. O Cristo veio para esses que dá para fazer. Não é algo longe, não é algo impossível. Nós podemos comparar, como sempre comparamos as coisas do mundo, saber, nossa, mas os cristãos morreram nas arenas e deram as suas vidas nas bocas dos leões. Sim. Mas para poder fazer isso, começaram onde? Aonde? No mínimo. Nas coisas mais elementares. E as coisas mais elementares estão aonde? Memória. Memória. Sabermos que existe. Sabemos que veio. Sabemos que há possibilidade.
Os livros espíritas estão recheados, palavra horrorosa, repletos de exemplos de pessoas que deram para fazer. Cada um no seu tempo, no seu momento e no seu esclarecimento. Mas ele veio para estes. Aqui até eu cometo um erro doutrinário, porque Jesus disse para nós que eu vim para os doentes, né? Nós que não nos examinamos e sabemos que somos doentes, não somos doentes, né? Eu não vou no médico, ele veio para ser o médico das almas. Como eu acho que eu consigo, como eu acho que dá, como eu acho que eu tenho controle sobre as coisas, como eu acho que a minha verdade é a verdade e prepondero sobre os outros, principalmente dentro de casa. Isso faz com que eu não me torne doente em hipótese nenhuma. Eu sou uma pessoa que sou e tenho os meus posicionamentos, as minhas manias e os meus vícios. É óbvio que isso faz com que eu não seja doente. Eu sou um detentor de um ritmo que sigo ele todos os dias. O Cristo vem para os doentes. E os doentes são aqueles que sabem que são. Aqueles que sabem que a matéria podem consumi-lo. Todos aqueles que tentaram trazer a verdade para o mundo morreram. Até hoje conheço apenas um, começando com os apóstolos, mais uma vez, é sempre os números mínimos, né? Que foi João. Morreu de velho. Todos os outros que trouxeram a verdade morreram de morte matada. Não duram. Nós vamos ver vários exemplos na história. Luther King, quando veio acabar com o processo racial nos Estados Unidos, morreu. Gandhi morreu. Não sobra muito. Esses que se levantam perante uma humanidade ignorante, não duram. Não duram. E eles não estão muito preocupados com o que vão fazer com ele. Ele vem em detrimento da verdade. E nós, comparativamente, observamos que é difícil, né? Fazer isso não consigo. Pois bem, nesta grandiosidade, na extrapolação, não. Mas é possível no mínimo. E que mínimo é esse? Começando em casa. Onde detenho o poder, não quero deter mais. E aí eu vou saber todas as dores que isso me causa e vou descobrir as doenças que tenho. Mais uma vez, Immanuel Kant nos traz: o homem livre é aquele que não faz aquilo que quer. O homem livre é aquele que não faz aquilo que quer, pois domina os seus impulsos instintivos, os seus impulsos desejantes e as imposições perante a vida e os outros. Este homem é livre. Livre do quê? Das amarras viciosas que o prende a fazer exatamente aquilo que ele sempre fez. Aí sim. Quando eu percebo estas relações e me torno uma pessoa que descubro em mim as doenças que me causam o que faço, vou olhar para o outro diferente. E quando o Cristo nos diz, perdoa, para nós que somos seres egóicos e que as coisas do mundo nos fazem estar para os nossos serviços, o que eu posso fazer é tentar me controlar. Mas para aqueles em que descobre que é doente, ele vai olhar o outro como um igual. A exemplo, se nós estivéssemos num outro país agora, numa outra língua, e nós falássemos aqui o português apenas,
todos os habitantes dessa cidade onde a gente está poderiam nos xingar à vontade, à revelia. A gente não ia entender nada. Se está xingando, se está rindo, se está contando uma piada, não faz sentido nenhum, porque o valor das palavras proferidas não estão na minha biblioteca, aonde estas coisas fazem sentido. No caso da temática de hoje, é eu saber que as palavras existem e mesmo assim não dou o valor devido a elas. Sei o que significa um palavrão, mas não faz sentido nenhum. Para nós ainda faz sentido. E nos causa cólera, angústia, causa a vontade de revide. O Cristo está nos dizendo, sabendo de tudo isso, siga como se fosse um turista num país distante e que tu não conhece. A relação é a mesma. E a atitude também. Por isso que o Cristo vem e diz, é possível. Sim, é possível. A porta é estreita. A maioria não passa. Mas é possível. É possível. O processo para nós, e aqui mais uma vez a misericórdia divina se apresenta, quando Cristo vai dizer para nós, perdoe para que seja perdoado, Ele está dizendo, olha, como ainda a gente está num processo egóico, a gente precisa realmente fazer o quê? Eu não quero me ferrar depois que morrer. Eu quero estar bem. Então eu vou fazer direitinho as coisas aqui para depois, na pós-vida, eu não me lascar. É o que tu entende? Está tudo certo. Faça. É o início. É o início. Mas não pare por aí. Prossiga. Porque assim como tu soube desta informação, outras informações vêm. E eu preciso estar aberto como eu tive com a anterior. Por que eu vou me fechar agora? E assim, amar aqueles que fazem essas coisas conosco, não é uma relação de intimidade com aquela pessoa. Como nós não a compreendemos, ele tem que usar terminologias mais estrambólicas para podermos compreender. Porque somos cegos conduzindo cegos. Porque se eu compreendo as coisas, domino a matéria, sabendo que as palavras sendo proferidas e que o mundo me afeta, por que eu teria inimigo? A pessoa iria xingar e, ok, segue o teu caminho, eu sigo o meu. Aonde estaria a raiva ali? Aonde existiria o perdão ali? Morreria? Por que eu perdoaria uma pessoa se eu compreendi? É isso aí, a vida segue, ela está naquele caminho e está tudo certo. Mas não, misericordiosamente, ele traz exemplos para que nós possamos avançar o nosso ego. Dizendo, entenda, este processo de amar o inimigo, como ainda é tão embrutecido as coisas, precisa passar por este exemplo. De que, precisa amar, tá entendendo, fulaninho? Ame, dá um abracinho com o coleguinha, agora faz abraço, diz que é amigo, beleza, agora continua a brincadeira. Este processo didático, em que a doutrina espírita nos faz expandir os horizontes, vai vendo de que o perdão que ele está começando a explorar quando divulga, é um perdão de que não há perdão. Porque se eu estou no Pai, o Pai está em mim, estou na coletividade, estou na materialidade, eu faço parte da natureza e as coisas que me afetam fazem com que eu as domine, já no Gênesis capítulo 9. Ou seja, isso é mais velho. Estamos falando de 1500 anos antes do Cristo. Já tinha essa informação. Porque eu amaria. Eu amo a Deus sobre todas as coisas.
Quando ele resume os dois num só, onde é que está a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Se é todas as coisas, são todas as coisas. É todas. Não tem falha para nenhuma. Não tem um adendo, um anexo. Não tem. É todas. Se são todas, é todas. Aonde o processo de animosidade perante a uma pessoa existiria? Não existiria. O que acontece no nosso mundo? O nosso ego ele é afetado com as coisas que nos tocam, e estas coisas que nos tocam causam uma reação. Para que exista um inimigo, precisa uma ação anterior acontecer. E esta ação tem que ser de alguém próximo, obrigatoriamente. Exemplo. Os ucranianos e os russos se odeiam. Mas eu, nem um nem outro. Eu estou aqui. A distância geográfica não me faz ter raiva de um ou de outro. Eu posso julgar a ação de um e de outro. Raiva? Não. Agora, aqueles próximos de nós, ao longo da nossa existência, que nos pisam no pé, esses são próximos. Só que para o vizinho, ele olha assim, mas o cara é tão legal. É que tu não conhece ele, não é? Pois é porque está próximo. Então, o inimigo precisa ser próximo, não pode ser distante. A obrigatoriedade tem que ser proximidade. Porque ele afeta na fala que ele diz, no jeito que ele age, como se comporta. Não pode ser distante. Porque distante a gente não está dando bola para a pessoa. Não está dando bola para as coisas. Não é assim. Então, esse é o primeiro passo. A proximidade. O nosso ego, então, já restringe as coisas para o nosso mundo. Esse mundo é o mundo das pessoas que me afetam. E olha só como já começa a limitar as coisas. Porque Jesus disse, eu sou do mundo, eu vim para o mundo. Por que eu me limito assim só a minha casinha? E fico ali, minha vida toda remoendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Esse é o primeiro, o ego, mais uma vez, se apresentando. E o inimigo tem uma relação interessante, além da proximidade, é que ele faz contra tudo aquilo que nós desejamos ou almejamos. Seja ele no quesito de ideias, seja ele no quesito de traquejos, jeitos, personalidades. Porque a personalidade, quando uma personalidade muito forte, nem gosto daquela pessoa, não gosto. Pois é, só que se tu diz isso, qual que é a personalidade válida? A do ego, a minha. O meu padrão, o meu requisito está dentro destes parâmetros. Se ele está fora, não gosto. Não gosto daquela pessoa. E aí ela faz um erro moral, e isso simplesmente agrava a situação, dizendo, eu sabia. Viu que não dá para confiar? Só que somos assim. Como é que o Cristo vai passar uma informação um pouco mais elaborada, dizendo assim, não tem perdão? Perdão é uma imagem colocada para nós, porque não tem como. Ele olha assim e diz, cara, são um bando de criança e tal, estão precisando. O que eu vou dizer? Perdoa os inimigos. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Porque é o que dá. Só que a doutrina espírita, lamentamos muito, dizer isso, mas está lá escrito na introdução do livro dos Espíritos, ele vem para abrir e desacortinar as coisas que o Cristo outrora não pudera dizer. Então eu estou na obrigação de revelá-los aqui, caso não saibam, de que o perdão é uma coisa que nós colocamos porque existe o ego. E o Cristo colocou para nós, justamente para a gente poder dar uma noção das coisas. Mas eu, mitigando o ego, o perdão some. Eu vou compreender o meu irmão. E aí a gente vai pensar assim, nossa, agora tu ama a humanidade. Eu não sei se eu amo a humanidade. Eu sei que eu faço aquilo porque agora o ego está sobre meu domínio, a matéria está sobre meu domínio e as coisas que me afetam já não me afetam mais. Inclusive o ser humano.
Os mais próximos, claro. Mas para o Cristo, ele precisou dizer diferente naquela época. Precisou dizer, olha, fulano, só, perdoa, continua aí, segue o caminho, porque não dava para explicar. Mas a terceira revelação veio para revelar. E nós não podemos não trazer o que está ali, que é justamente uma condição de que nós atribuímos valores às coisas, porque nós achamos pesos que, na verdade, no mundo real eles não existem. Eles existem na nossa cabeça, principalmente no nosso coração indócil. Nós não nos consideramos seres doentes, nós temos as coisas na nossa mão, as coisas que nos afetam, as dores que nos acontecem, as doenças que nos atrapalham a vida, nós vamos buscando soluções para poder mitigar rápido e continuar a nossa existência nos status quo em que ela se encontra, mas sempre nas soluções. E aí o Cristo diz, não, perdoa os inimigos. Mas o que a doutrina vai nos corroborar é de que o perdão é uma coisa que nós colocamos na cabeça porque o nosso ego está presente aqui. Por que eu vou perdoar se o homem está aqui? Se eu estou aqui e ele é parte de mim e eu sou parte do todo. E a última palavra do Cristo foi, perdoe, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ainda ele usa didaticamente, usa o perdão novamente e dá a dica, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão entender ainda equivocadamente. Mas é um começo. Onde que é o nosso começo? Onde começa a trilha da nossa jornada para algo superior, para algo mais amplo? Em casa, na nossa intimidade. Onde aqueles que nos conhecem, inclusive quem vive com gato sabe, cachorro, de que eles sabem quando estamos bem e quando estamos mal. Não importa quem é um semelhante, é um espírito, eles também sabem. Aonde começa? Em casa. Quando deitamos a cabeça no travesseiro e a nossa mente vai voando aceleradamente até que o sono vem e nos desliga o disjuntor, para que o nosso espírito saia dali. É em casa. Na intimidade, onde as máscaras estão ali na prateleira, quando a gente sai de casa, a gente vai lá e coloca e segue o mundo. Esta é a relação, irmãos, de que a doutrina espírita vem nos colocar. De que as expansões, que as coisas que nós pensamos e que foi muito válidas para que nós chegássemos ao cristianismo, e que agora a doutrina espírita vem nos expandir mais, vem colocar mais à frente as coisas para que nós possamos ter clareza e responsabilidades. Nós estamos doutos sobre a informação. Aqueles que as duvidam, e sempre há, leia a cólera do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 da Gênesis da Torá, primeiro livro da Bíblia, e lá vai ter essas mesmas informações sendo colocadas. Obrigado pela paciência de me ouvir e tenham todos uma boa tarde.